Você já ficou em dúvida se o ITAR e AI se aplicariam a você ou à empresa que você trabalha? Eu sei, parece mesmo confuso, ainda mais se tratando de regulamentações estrangeiras. Mas fica tranquila e tranquila que eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre quais setores aqui no Brasil que são afetados pelo ITAR e AI. E para começar, a primeira pergunta que você precisa responder é: você ou a empresa que você trabalha lidam com itens de origem dos Estados Unidos? Se a resposta for sim, muito provavelmente uma dessas regulamentações se aplicarão a vocês. Isso acontece porque essas regulamentações têm aplicabilidade extraterritorial. Quem já acompanha meu canal já está por dentro desses conceitos. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você assistir depois os vídeos e ficar por dentro. Então vamos lá, vamos trazer para a prática quais são as empresas, setores industriais que são afetados diretamente pelos controles de exportação dos Estados Unidos. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o de defesa e aeroespacial. Esse, sem dúvida, é o setor mais impactado pelo ITAR. Por quê? Porque ele lida diretamente com artigos, serviços e tecnologias de defesa. Eu já falei sobre artigos de defesa aqui e você pode conferir depois. Trazendo para a prática, essas empresas lidam diretamente com sistemas de armas como mísseis, armas de fogo, veículos blindados, além de tecnologia aeroespacial, como a fabricação de aviões militares, foguetes e satélites, além de equipamentos de comunicação militar. Além disso, o setor de defesa aeroespacial também é afetado diretamente pelo IAR, já que eles utilizam tecnologia de dupla utilização como componentes e softwares que também podem ser utilizados, tanto civil como militarmente. Outro setor bastante afetado é o de tecnologia da informação e eletrônicos, porque a gente está falando aqui de hardware e software de criptografia que tem bastante aplicação em sistemas de defesa, mas também eles serão afetados diretamente pelo IAR, porque aqui a gente está falando de componentes como, por exemplo, chips e semicondutores avançados, sistemas de comunicação como rede 5G e rádios, inteligência artificial e aprendizado de máquinas e sistemas de segurança cibernética. Outro setor é o de energia nuclear. No caso do ITAR, a gente está falando de tecnologia de sistemas de propulsão nuclear e equipamentos militares, mas eles também são afetados diretamente pelo IAR. Isso porque o IAR controla tecnologias de energia nuclear civil, equipamentos para perfuração de petróleo e gás, além de lasers e sensores de alta potência. Outro setor é o de biotecnologia e química. Nesse caso, o ITAR controla as tecnologias que envolvem agentes químicos e biológicos que têm aplicações militares. Já o IAR vai controlar o envio de equipamentos de laboratório avançados e sensores biológicos, por exemplo. Já no setor de manufatura avançada, o ITAR vai controlar máquinas, ferramentas e equipamentos que são utilizados para a fabricação de artigos de defesa. Já o IAR vai controlar impressoras 3D, robótica avançada e equipamentos de usinagem de alta precisão. Já quando a gente está falando do setor de transporte, o ITAR vai implicar no controle de fabricação de veículos militares e tecnologias relacionadas. Já o IAR vai controlar componentes como, por exemplo, ligados ao sistema de navegação, como o GPS, fabricação de carros autônomos, o que a gente já tem visto, então toda a tecnologia envolvendo isso, bem como componentes utilizados para aviação civil. Já um outro setor muito afetado também é o setor de telecomunicações. No caso do ITAR, ele vai controlar, por exemplo, sistemas de comunicação militar, enquanto que o IAR vai fazer o controle de equipamentos de redes e tecnologias de transmissões de dados, por exemplo. Bom, são muitos os setores, mas tem dois últimos aqui que eu gostaria de mencionar para vocês. Um outro setor bastante afetado é o de segurança e vigilância. No caso do ITAR, eles vão controlar sistemas de vigilância militar. Já o IAR vai controlar os componentes relacionados a câmeras de alta resolução, reconhecimento facial, por exemplo. Por fim, eu quero terminar essa lista com um dos setores que é pouco comentado aqui no Brasil, mas que ocorrem muitas violações. É a área de pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito comum em universidades. Então, no caso, o ITAR ele vai controlar os dados técnicos, ou seja, a transferência de informações técnicas de artigos de defesa. Já o IAR vai controlar a transferência de informações de tecnologias sensíveis.
Aqui, trazendo para a prática, para ficar mais fácil você visualizar, esse tipo de violação é muito comum quando tem pesquisas que são feitas por pessoas estrangeiras, ou seja, elas vão lá para os Estados Unidos, participam de projetos de tecnologia e pegam essas informações e enviam para seu país natal. Então, como você pode ver, são várias as empresas que precisam estar adequadas aos controles de exportação dos Estados Unidos, a ITAR e a EIAR, além de se preocupar com a lista da UFEC de pessoas aí proibidas e negadas, até mesmo para que ela não entre nessa lista caso ela insista em cometer violações, por exemplo. Ufa, eu sei, é muita coisa, mas importante. Essa lista é a lista que eu fiz dos principais setores afetados pelos controles de exportação dos Estados Unidos, mas não é uma lista exaustiva, combinado? Ah, e importante, além desses setores que eu falei, toda a cadeia de suprimentos relacionados a essas indústrias precisam também estar em conformidade. Então, se você é um profissional que atua nessa área ou é proprietário de uma empresa nesse setor, vocês precisam estar adequados ao ITAR e EIAR. Então é isso. Espero que o vídeo de hoje tenha clareado um pouco a sua ideia sobre a aplicabilidade dos controles de exportação dos Estados Unidos nas indústrias aqui no Brasil. E se você quer continuar a aprender sobre os controles de exportação, já se inscreve, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!